Vamos falar hoje desse grande filme, O Sérpico. Um filme que consagrou o Al Pacino como um grande ator, né, no auge da sua carreira, um ator extremamente versátil. E hoje eu trago esse filme trazendo também curiosidades, a gente vai falar do bastidor do filme, vai ser uma crítica com spoiler, então eu vou falar do final do filme também. Por alguma razão esse filme está sendo esquecido, né? Poucas pessoas falam sobre ele, então hoje eu trago aí. Filme esse que é um dos primeiros ali que veio com o movimento do neo-noir, né? O novo noir, que é um momento muito específico do cinema quando o noir ele perde algumas características. Aquelas belas fotografias, aquela polidez visual perde espaço para um filme mais carregado, de uma fotografia mais espessa. O problema urbano, a sujeira urbana não é só no roteiro, mas é no visual também. É muita câmera na mão, visual granulado, câmeras instáveis e por aí vai. E bom, Sérpico, junto com Operação França, que eu já falei aqui no canal, e o Dirty Harry também, que veio antes, né? São os precursores desse movimento. Esse movimento que mais tarde, hoje em dia, por exemplo, a gente conhece como filme policial. Só que o filme policial ele tem mais ação do que esses primeiros filmes, sabe? Esses filmes, que eu digo, Operação França, Sérpico, Bullitt também, são filmes com poucas cenas de ação, é muito marcado os momentos de ação, não é um filme de ação. Já os filmes policiais hoje em dia são, né? Tem gente que não gosta desse movimento, desse momento do cinema, né? Realmente tem péssimos filmes, mas eu gosto desse, então eu trago hoje. Filme esse que foi dirigido pelo monstro Sidney Lumet, tá? Interpretado pelo que me falta palavras para definir, Al Pacino. Sidney Lumet, que é diretor do ótimo 12 Homens e uma Sentença, fez o Network também, e escreveu um livro muito importante aí para quem estuda cinema, que é o Fazendo Filmes. Aproveita que esse livro teve versão brasileira, então ele está mais acessível. Esse filme foi lançado entre Poderoso Chefão 1 e 2, né? Então, Poderoso Chefão é de 72, o 2 é de 74 e esse filme lançou em 73. E aqui a gente acompanha uma história real, a história de um policial chamado Frank Sérpico, que é uma figura real, uma pessoa que era um policial que denunciou o crime de corrupção dentro do sistema de polícia ali dos Estados Unidos. Foi praticamente um dos primeiros que fez isso, então era muito ousado a atitude dele, por isso que essa história é marcante, mas eu confesso que hoje em dia, pela quantidade de pessoas que já fizeram isso, talvez essa história pode soar mais do mesmo. Mas é bom a gente se situar na época e lembrar de que esse filme ele lançou 3 anos depois dos acontecimentos. Então era uma história muito fresca ainda, era um assunto que estava em alta e muitas das pessoas que ele denunciou ainda estava solta. Então, tendo isso em mente, vamos dar uma olhada no filme. Então vamos lá, o filme ele abre com uma tela preta e um som de uma sirene. O som vai se aproximando e instantaneamente o primeiro take é o protagonista com um tiro no rosto. A situação é muito drástica, tá? Mas parece que os policiais não estão tão desesperados assim. Há uma certa calmaria no ar que cria um ambiente conflitante, sabe? Quando eles recebem a informação de que um policial levou um tiro, a frase é o seguinte: fica claro que aqui a gente tem um policial que não é muito popular dentro do quartel, né? Mas a gente ainda não sabe o motivo. Então repara como a câmera ela é suja, né? Como eu disse, a fotografia é instável, é incolor, é morta. O diretor até disse numa entrevista, o Sidney, que a ideia dele para esse filme é fazer um filme a cores, porém sem cor. Então era para ser um filme morto, era para ser um filme sem graça em questão de cor. É uma ideia muito interessante, né? E quando eu digo que essa abertura ela é conflitante, aqui a gente tem um auge dela, tá? Porque enquanto o Sérpico entra na mesa de cirurgia, aquela situação desesperadora, uma música ambiente surge e um homem fazendo juramento de formatura ocupa o espaço. Aparece então Sérpico limpo, novo, recém-formado, jurando fidelidade à corporação. E isso vai se misturando com a cena da cirurgia. É uma sequência muito interessante. É o nascimento e a morte. É uma felicidade e uma tristeza, a trilha é fundamental aqui. É muito legal essa abertura, tá? Mas gradativamente, né, gradualmente, a linha temporal do hospital vai ficando para trás e a gente só acompanha o passado. E agora sim o filme começa. Sérpico feliz chegando no seu primeiro dia de serviço. Agora o filme realmente começa, primeiro ato, né? O primeiro dia do Sérpico com um veterano ali. Ele vai almoçar pela primeira vez como policial e ele escolhe algo no cardápio. E aí a situação ela fica estranha, porque parece que o dono do restaurante não gostou dele ter escolhido a comida não. E de fato, porque em seguida chega um pão com gordura, né? Não tem carne, só gordura. E Sérpico ele reclama. Mas aí o veterano diz, olha, não reclama,
porque aqui a gente não escolhe comida, a gente pega o que ele dá, porque é de graça. Aí ele, não, mas então eu pago, então, se for o caso. Ele, não, porque o dono do restaurante, na verdade, dá comida de graça para a corporação inteira, para que a gente não multa ele no trânsito, não dá multa para ele no trânsito. Essa é a regra, tá? E aqui a gente já tem o primeiro conflito. Algo errado, algo estranho está acontecendo nessa Constituição. Na sequência, um preso por estupro e Sérpico assiste uma tortura. O delegado espanca o sujeito para tirar a informação e aquilo vira uma brincadeira. O delegado até oferece Sérpico se ele tinha interesse também de bater um pouco. Mais uma vez, algo estranho, algo diferente. O método de trabalho dele é diferente, então eles destacam isso nesse momento do filme. Ele consegue informação de outra forma, não precisa bater. Ele pega um caso para ele investiga sozinho, por conta própria, paisano, e ele prende os criminosos, mas quando ele chega na delegacia ele descobre que o crédito da apreensão não vai ser para ele não. Então o filme ele investe em apresentar esse lado humano do Sérpico, enquanto a gente assiste ele trabalhando e vivendo também. Então tem espaço para os amigos, para as namoradas, para a mãe. E ele vai mudando de aparência conforme ele vai se transformando mais e mais em um policial. Ele se torna um policial de uma vez por todas, né? E muda até a sua forma de andar. Agora ele é mais imposto, né? Tem mais imposição. E aqui tem um detalhe interessante. Como eu disse, Al Pacino é muito versátil. E esse filme precisava criar uma graduação de tempo. Então o filme começa com ele sem barba e ele vai criando barba, deixando o cabelo crescer, porque ele começa a trabalhar como investigador, então tem que ser disfarçado. Agora, para não precisar demorar muito a gravação, né, dele deixar o cabelo crescer e tudo, o filme foi gravado de trás para frente. Então eles pegaram um roteiro, inverteram o roteiro, então a última cena que ele estaria cabeludo, com barba, foi gravado primeiro, ele foi tirando a barba conforme as gravações foram passando. E isso é muito complicado, porque o arco dramático do ator, né, que o ator tem que imaginar, é de trás para frente também. Repara aqui, por exemplo, como ele vai perder naquele brilho jovem, tá, que ele tinha. Agora a roupa é mais escura, sua expressão é mais séria. Mas não tem jeito, porque ele brilha no papel. É impressionante, ele é um show. Nada iguala a ele aqui, tá? Talvez isso seja um defeito do filme. Mas ele nos cativa em cena. Cenas dele bebendo, em festa, flertando. É muito divertido essas cenas porque o diretor autorizou em fazer muita improvisação de roteiro. Sobretudo nas falas do protagonista. Então tem muita cena que é visível que é improvisado. Tem muitos defeitos na cena de gente caindo, né? Coisas que o diretor possibilitou. Isso cria uma fidelidade muito grande, parece que a gente está vendo um documentário. Tá? Inclusive, olha, uma coisa importante. O que não falta nesse filme é cena que o diretor dá espaço pro Al Pacino brilhar. O tempo todo momento tem sequência dele nervoso, dele com medo, dele com raiva. Por exemplo, né, nessa cena ele é confundido com um bandido e os policiais dão tiro nele. E olha a expressão de medo dele aqui, como esse medo se transforma em raiva. Quando eu digo que ele é um show de ator, né, um show de ator só, um filme que é um ator só, eu quero dizer assim, não é que o elenco é ruim, mas, por exemplo, no Poderoso Chefão, o Al Pacino tá brilhando também. Mas do lado tem o John Cazale, tem o Diane Keaton, tem o Robert Duvall, o Marlon Brando, então é muito ator para dividir o brilho. E aqui é só ele, não tem jeito. Isso acaba sendo um defeito, eu vou falar disso daqui a pouco. Porque o filme, olha, ele se desenrola, vamos falar a verdade, ele se desenrola de uma forma previsível. A gente vai vendo as corrupções, ele vai criando inimizade, até ser mandado para outra divisão, no Brooklyn, e lá a corrupção é muito maior, né? A ponto de que no momento que ele chega no quartel, os policiais já chamam ele e falam assim, ó, você fica quieto aqui porque a gente sabe o seu histórico. Mas ele é teimoso, né? E ele até chega a prender um outro policial, tá? Né? É quase uma sentença de morte. Mas como eu disse, o filme se mantém no previsível e a única coisa que realmente segura é o Al Pacino. Várias cenas dele surtando, improvisando, como ele é engraçado, ele mudar de figurino o tempo todo é muito engraçado. Só que todos os outros personagens é extremamente esquecível, você não vai lembrar de ninguém mais. Nenhum personagem tem carisma, o diálogo quando está envolvido com dois personagens que não tem a ver com o protagonista, o filme perde interesse. Mas aqui a gente vai caminhando para os finalmente, para o final do filme, né, onde o Sérpico com outros dois policiais, né, eles vão invadir uma casa. Detalhe para a presença ilustre aqui desse ator, o eterno Salieri, né, o Murray Abraham. Mas é interessante que a direção não dá nenhuma atenção para o coitado, né, e ele é um grande ator. E na cena, essa invasão, na verdade, é uma armadilha, porque os policiais eles não queriam matar diretamente o Sérpico.
Então eles levam ele para a casa de uns traficantes e o deixa para morrer. Eles não ajudam durante a invasão. Então ele entra sozinho e leva um tiro no rosto. Os outros policiais, inclusive, deixam ele para trás, né, morrendo. E na história real, que não aparece isso no filme, um morador que o salva. Mas o que eles não esperavam era a sobrevivência do Sérpico, né? E nos hospitais, os homens vão lá tentar comprar o seu silêncio. E a história é heróica demais, porque o Sérpico, além de sobreviver, ele fica surdo, ele recusa o dinheiro e ele depõe contra o sistema inteiro de corrupção. Ele se demite em seguida e muda para a Europa, né? Ele vai para a Suíça, alguma coisa assim. O filme encerra então com o Sérpico ao lado de seu cachorro e uma trilha triste. É isso. Essa luz está piscando, capaz vai acabar a bateria, mas vamos falar do finalzinho. Vamos lá, o filme, por mais clássico que ele seja, ele tem muitas não qualidades. A trilha, ela é apenas funcional, não tem nada demais. A fotografia, ela, por mais que a intenção do filme tenha uma fotografia suja, ela não é muito funcional. Tem momentos que você não vê o que eles estão querendo mostrar pela falta de luz. Tem momento que incomoda. Como eu disse, os outros personagens, os coadjuvantes, são completamente esquecíveis. Então, assim, é um filme que ele sobreviveu ao tempo, mas ele tem muito defeito. Defeito ao meu ver, né? Algo que me tira do filme, algo que não me faz gostar desse filme tanto quanto eu gosto de outros filmes do Al Pacino. Mas de toda forma, tá? Esse filme ainda é um marco para o subgênero policial. Ele também é um marco para o cinema de denúncia, né? Como eu disse, esse filme lançou numa época que esse caso ainda estava em aberto. E é interessante porque é uma denúncia ao sistema de polícia, né, dos Estados Unidos, mas a própria delegacia local apoiou o filme e liberou espaço para gravação. É curioso isso. E esse filme ele não concorreu ao Oscar, né? Na verdade, o Al Pacino concorreu, mas ele perdeu pro Jack Lemmon. E assim, a verdade é que o ano de 1973 nem foi tão concorrido assim, sabe? Foi um ano bem fraco. Talvez o filme mais memorável desse ano foi O Exorcista. Teve Papillon também, que foi um marco, mas nada que foi tão grandioso para justificar nem concorrência do Sérpico. A verdade, isso só mostra o quão a crítica não gostou desse filme também na época. Mas de qualquer forma, esse é um filme que sobreviveu ao tempo, então isso caracteriza ele como um clássico. Tem os seus defeitos, mas não é uma perda de tempo total, tá? Vale a pena assistir. De toda forma, essa foi a crítica do Sérpico, né? Espero que tenha gostado. Desculpa a luz aí que resolveu piscar no final do vídeo. Mas então é isso, deixa um like, um comentário, inscrever no canal, aquela coisa toda. Até o próximo e tchau!